Olá pessoal, eu vim trazer um pouquinho de reflexão que eu li nesse livreto aqui do Temos Keller, não sei se é esse nome que se fala, mas enfim, assim que se pronuncia. Do Ego Transformado, é um livreto muito pequeno, muito bom também de ler, tá? Bem fácil a linguagem. E ele fala sobre o ego, né? A humildade que brota do Evangelho traz a verdadeira alegria. Então ele vai falar sobre por que precisamos buscar estar moldado segundo a vontade de Deus e deixar o ego, né? Não ser orgulhoso, não querer se vangloriar sempre. E aí ele fala que o ego tem 4 partes. O ego, ele é vazio, né? Então você ainda como ele dá um exemplo de um poço, é como se fosse um poço. Você joga a água, lança várias coisas e ainda assim ele não consegue se encher nunca. Tá? Ele pode até se inflar, mas dentro ele é vazio. É aquele tipo de gente que gosta de se exaltar o tempo inteiro, mas na realidade dentro dele ele não tem nada, né? Sempre precisa de alguma coisa para chamar a atenção, né? Sempre quer estar no holofote, né? Sempre quer estar à frente. E ao mesmo tempo, o ego ele é dolorido, né? O ego ele é dolorido, né? Ele sempre está sentindo dor. Um exemplo, quando você está correndo, você sente dor no pé? Você consegue sentir no corpo todo. O ego não, tá? O ego não consegue ver o todo. Quando você está sentindo dor no pé, o seu corpo todo reclama com aquela dor no pé. Mas o ego não, né? O ego, ele quer chamar a atenção. Ele quer estar sempre à frente, certo? Então ele sempre vai se sentir dolorido, sempre alguém vai te machucar, sempre alguém vai estar te menosprezando, você sempre vai estar sentindo dor. Ele é um doente, né, terminal, por assim dizer. Ele sempre está sentindo dor. Às vezes não tem dor nenhuma, mas ele está sempre sentindo a dor. Deve ser psicológico. Além disso, o ego é um poço, assim como eu falei. Um poço sem fim, né? Você nunca vai ser satisfeito. E aí ele traz exemplo de Madonna. Madonna fala uma coisa super interessante. Deixa eu ver se eu consegui marcar aqui pra vocês. Ela fala que vocês conhecem Madonna, né? Uma cantora famosa, ao qual sempre tem chamado muita atenção, né? E aí ela diz uma frase que eu achei super interessante. Ela diz, eu me lembro aí, eu acho. Ela fala assim, ela fala que eu me tornei alguém, mas ainda assim preciso ser alguém, né? Ela sempre está chamando atenção, ela sempre precisa chamar atenção, porque ela ainda não tem essa condição de humildade, né? Um ego normal, se assim existe, né? Então ela sempre tem a necessidade de se estar em alguma situação, ela precisa sempre estar se preenchendo, ela nunca consegue ser preenchida, né? Pelas coisas que ela fala, pelas coisas que ela escuta dela, que quanto ela é maravilhosa, né? Ela sempre precisa fazer coisas para se sentir maravilhosa, né? E aí tem uma frase que eu até anotei aqui, né? A parte ele fala, o orgulho é o prazer de se sentir melhor que os outros. E aí tá dentro do ego inflado, né? Aquela necessidade de estar sempre à frente, né? De ser melhor que os outros. E o C.S. Lewis no Cristianismo, por exemplo, sempre diz isso, né? Tem um capítulo que fala sobre isso, que fala que o orgulho é a necessidade de estar melhor que os outros, mas ele fala que o problema não está em nem você buscar algo, mas você buscar algo para ser melhor. Então, você não quer ser a bonita, você tem que ser a mais bonita de todas. Você não quer passar no vestibular em primeiro lugar, né? Você tem que passar em primeiro lugar de todo o Brasil. Você sempre tem que estar à frente dos outros, né? Sempre estar em colocação superior aos demais. Isso é um orgulho, isso é um problema, tá? Para um cristão, principalmente. Além disso, ele fala sobre a visão transformada do eu. E aí ele traz quem? Ele traz nada mais, nada menos do que Paulo, né? Paulo que diz, eu não me importo com o que você fala, eu não me importo se você me diz que eu sou bom ou se eu não sou bom. Ele não pensa no julgamento que Coríntios aqui, ele vai tratar sobre Coríntios. Ele não pensa que se Coríntios vai se importar ou não com ele não se importa nem com o que ele pensa dele. Eu acho super interessante isso. Paulo fala uma coisa, faz coisas de que a gente precisa fazer,
né? Para de se importar, para de querer estar à frente do outro, nada por outro, nada para o outro, né? Fazer tudo para os outros. E há uma necessidade do ego, né? Se inflar sempre. E Paulo não faz isso. Olha, o que Paulo, além de perceber que ele tá limpo em relação ao que Coríntios pode julgar ele ou não, o que o autor fala? Ele fala uma coisa interessantíssima. Ele fala: a consciência dele pode estar limpa, no caso, Paulo. Mas Paulo sabe que a consciência limpa não faz dele um homem inocente. Assim como Hitler talvez tivesse a consciência limpa. Mas isso não significa que ele era inocente, né? Então ele traz dois aspectos diferentes. Paulo, ele tem a consciência limpa, ele sabe que ele, né, fez e quanto ele tem buscado, e quanto ele levou o evangelho, enquanto ele foi um apóstolo, né? Que realmente impactou vidas, né? Ele implantou igreja na Europa, né? Ele fez várias coisas, ele realmente levou o evangelho. Ele tem consciência limpa, tá? Mas mesmo assim, ele se mostra como os piores dos pecadores. E aí, no último capítulo, ele fala sobre isso, como Paulo conseguiu uma visão transformada do eu. Paulo, ele passou a olhar além, né, dele mesmo. E aí, no último capítulo, que fala sobre como alcançar uma visão transformada do eu, Paulo, ele fala que Paulo não deu nenhuma atenção para ninguém de fora. Por isso que Paulo dizia: pouco me importa, Coríntios, do que tu fala de mim. Pouco me importa do que eu mesmo falo de mim. Eu não preciso de ninguém para poder me dizer que eu sou Paulo, que eu fui o escolhido, que eu fui chamado por Deus. Jesus Cristo veio e disse que eu era apóstolo, me constituiu um apóstolo. Eu não preciso de ninguém para dizer que eu sou quem eu sou. Eu não preciso nem que eu mesmo, Paulo, diga que eu sou quem eu sou. Porque Deus já disse que eu sou. E ele fala: eu não me importo com o que outras pessoas pensam de mim, e eu não me importo com o que eu mesmo penso de mim. Eu só me importo com o que Deus pensa de mim, né? E aí ele finaliza o livro falando sobre isso, a importância de como Paulo conseguiu, né? Ele diz assim, ó, como dizemos o veredito, né? Ele lê uma passagem em Marcos: tu és o meu filho amado, de quem me agrado, né? Quando Jesus, ele, se não me engano, é batizado ou teve, que foi descido, alguma coisa assim, né? Então, Deus fala assim com Jesus, né? E é muito lindo, pra mim é lindo. E aí, o que faz com que Paulo não se importe com as opiniões alheias, nem a dele mesmo? E aí o autor fala: como dizemos o veredito, já foi anunciado, e agora o meu desempenho, minhas ações se dão com base no veredito. Como Deus me ama e me aceita, não preciso fazer as coisas apenas para melhorar o currículo. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso agir de maneira alguma para que eu venha me colocar numa situação de que eu sou superior, que eu sou melhor de todas. Porque o veredito, ou seja, o que Deus fez antes de eu nascer, né? Quando Ele me escolheu, que faz que eu seja quem eu sou. Então não importa se ninguém venha me dizer que eu sou importante ou que vocês são importantes. Desde que saibamos que Deus já disse que você é o filho amado, o qual Ele o apraz, né? O qual agrada a Ele. Não importa se você não escuta isso de alguém. Não importa, você só precisa entender que os pensamentos de Deus é melhor do que os seus. Por isso que o próprio Paulo não se importava nem com o que ele pensava dele mesmo. Ele só se importava com o que Deus pensava dele. Então, ter um ego transformado não é só parar de ouvir e de viver segundo opiniões alheias, mas parar de viver segundo as suas próprias opiniões e passar a viver segundo a opinião do nosso Deus. Passar a andar segundo o que Deus diz que você é. Passar a ver a sua vida segundo o que Deus disse que você é. E para isso, precisa-se saber o que Deus pensa de você. E nada melhor do que você ler a Bíblia e entender que Deus te ama e ver o que Jesus Cristo fez por você. A morte de Jesus Cristo te faz hoje ter livre acesso a Deus. Não é pelo que você faz que você vai ter o veredito de Deus.
É o seu veredito que faz com que você ande e haja segundo a vontade de Deus. Não é o que o outro diz que faz com que você mude de vida. É o que Deus diz que faz com que você mude de vida. Não é o que você pensa que faz você ser quem você é, tá? É o que Deus pensa que deve fazer você ser quem você é. É isso, pessoal. Foi isso que eu aprendi nesse livro, Ego Transformado. Muito bom. É um livreto, tá? Eu comprei ele na Amazon, enfim. É muito bom se vocês puderem ler, né? Ter a possibilidade de ler. Leem.